Jogo de Poder, Parte 1. Trabalhar naquela casa nunca foi um sonho, mas uma necessidade. Desde os 16 anos, minha rotina se resumia a limpar, organizar e, acima de tudo, evitar olhares de desprezo e palavras cruéis. A patroa fazia questão de me lembrar todos os dias que eu não passava de uma empregada. Cada ordem, cada bronca injusta e cada humilhação eram infligidas com o prazer de quem acredita ser superior. Havia apenas uma pessoa que parecia enxergar algo além da minha função. O filho mais velho da família, um rapaz que, diferente dos outros, me tratava com gentileza. No início, seus gestos eram sutis, olhares prolongados, elogios velados. Eu resisti às suas investidas por um tempo, consciente da diferença entre nossos mundos, mas ele insistiu, mostrando um lado atencioso e encantador que me fez acreditar. Aos poucos, minha reserva se dissolveu e, quando percebi, estava apaixonada. Nosso relacionamento era clandestino, escondido de todos, inclusive dos amigos dele. Durante meses, eu vivi uma felicidade ingênua, acreditando em cada palavra doce, em cada promessa murmurada no escuro. Ele dizia que me amava, que nosso amor era verdadeiro. E eu queria acreditar, mas no fundo, algo me inquietava. O que aconteceria se fôssemos descobertos? Ele sempre desviava do assunto, dizendo que um dia tudo ficaria bem. Eu queria confiar, queria me agarrar àquela promessa frágil, até que um dia tudo mudou. Naquela manhã, acordei me sentindo diferente. O cansaço constante, os enjoos matinais. Algo dentro de mim já sabia antes mesmo de qualquer exame. Meu coração se encheu de medo e esperança. Eu precisava contar para ele. Precisava saber se ele realmente me amava. Mal sabia eu que, ao subir aquelas escadas, a vida que eu conhecia estava prestes a ruir. Jogo de Poder, Parte 2. Subi as escadas da mansão com o coração disparado. Cada degrau parecia um aviso silencioso, um presságio do que estava por vir. Com um nó na garganta, abri a porta do quarto dele. E então vi. Ele estava na cama com outra mulher, rindo, trocando carícias, como se eu nunca tivesse existido. O ar foi arrancado dos meus pulmões, e por um instante tudo parou. O tempo congelou, e a dor se espalhou por cada fibra do meu corpo. Quando finalmente consegui reagir, questionei o que estava acontecendo, mas fui recebida com desprezo. Ele debochou da minha ingenuidade, deixando claro que eu nunca fui mais do que uma distração passageira. Como se não bastasse, sua mãe surgiu na porta, um sorriso cruel nos lábios, se juntando à humilhação. Você realmente acreditou que ele ficaria com você, uma empregadinha? Ela disse em um tom que gotejava veneno. Eu quis gritar, chorar, implorar, mas minhas palavras morreram na garganta. Antes que eu pudesse sequer mencionar minha gravidez, fui expulsa da casa como se fosse um lixo descartável. Naquele momento, eu perdi tudo. Fui expulsa da casa sem sequer ter a chance de explicar a gravidez. Os dias seguintes foram um pesadelo. Eu precisava falar com ele, contar sobre a criança, mas todas as minhas tentativas foram frustradas. Finalmente, quando consegui um encontro, não foi ele quem apareceu, mas sua mãe. Com um tom calculado e cruel, ela me ofereceu dinheiro para desaparecer. Não havia escolha. Se eu recusasse, ameaçavam tirar o bebê de mim. Sabia do poder que tinham, da influência que exerciam. Engoli meu orgulho, aceitei o acordo e embarquei para os Estados Unidos, carregando apenas minha dor e um coração partido. Jogo de Poder, Parte 3. Os primeiros meses foram difíceis, a solidão era esmagadora, mas o medo de não conseguir sobreviver naquele país estranho era ainda pior. Minha irmã me acolheu em sua casa, mas eu sabia que não poderia depender dela para sempre. A primeira coisa que fiz foi buscar um emprego. Consegui trabalho como secretária em uma empresa de cosméticos. Não era um cargo de destaque, mas me permitia observar, aprender e absorver tudo sobre aquele mundo de negócios. Todos os dias, eu observava os executivos, prestava atenção em como tomavam decisões e aprendia o funcionamento da empresa. Quando meu filho nasceu, segurei-o nos braços e fiz uma promessa silenciosa. Ele nunca passaria pelo que eu passei. Eu construiria um futuro digno para ele, e para isso eu precisava crescer. Comecei a guardar dinheiro. Com o valor que recebi para desaparecer, fiz investimentos pequenos, mas seguros. Aos poucos, minha confiança aumentava. Aprendi sobre formulação de cosméticos, sobre estratégias de mercado e sobre como transformar uma simples ideia em um negócio. O tempo passou e meu pequeno projeto começou a ganhar forma. No início, vendia meus produtos para amigos, depois para conhecidos, até que minha marca começou a ser notada. Meu negócio crescia. Pequeno no começo, mas constante. Anos depois, minha marca de cosméticos atravessava fronteiras. O que começou como um sonho incerto tornou-se um império. Agora, eu tinha dinheiro, poder e, o mais importante, independência.
O passado era apenas uma lembrança distante, ou pelo menos era o que eu acreditava. Jogo de poder. Parte 4. A decisão de expandir para o Brasil foi estratégica. O mercado era promissor, e abrir uma filial no país onde minha história começou seria uma forma de consolidar meu nome. Quando minha equipe sugeriu uma fábrica para a produção local, pedi que fizessem uma pesquisa detalhada antes de fecharmos qualquer contrato. Dias depois, eles trouxeram o relatório. A empresa em questão estava à beira da falência. Mal se sustentava e dependia desesperadamente de novos contratos para continuar existindo. Sem essa parceria, não sobreviveria por muito tempo. Foi então que recebi a documentação. No topo dos papéis, o nome do dono da empresa chamou minha atenção. Meus olhos percorreram as linhas várias vezes, recusando-se a acreditar no que viam. O homem que um dia me humilhou, me descartou e me reduziu a nada, agora lutava para não perder tudo. Seu império, antes grandioso, havia se deteriorado com os anos. Após a morte do patriarca, ele assumiu a gestão da empresa e, com a administração irresponsável, reduziu-a a uma fábrica decadente que sobrevivia apenas prestando serviços para terceiros. Agora, a parceria com a minha empresa era sua última chance de se manter de pé. Minha primeira reação foi cancelar a negociação. Mas então, algo dentro de mim despertou. Essa era a oportunidade que o destino havia colocado em minhas mãos. Pela primeira vez, o poder estava do meu lado. E eu sabia exatamente como usá-lo. Autorizei a continuidade da parceria. Mas essa não era apenas uma decisão de negócio. Era pessoal. O jogo estava apenas começando. Jogo de poder. Parte 5. Os dias que antecederam minha viagem foram marcados por um turbilhão de emoções. Não era apenas uma expansão empresarial, mas um confronto direto com tudo que um dia tentei deixar para trás. Ao desembarcar no Brasil, senti o ar quente do passado me envolver. Cada rua, cada esquina trazia lembranças de uma versão de mim que não existia mais. Eu não era mais aquela menina humilhada, indefesa. Agora era uma empresária de sucesso, dona de um império construído com minha própria força. Antes da reunião, tirei um tempo para reencontrar pessoas queridas, amigos antigos, familiares que ficaram para trás. Entre os reencontros, a notícia da minha volta se espalhou. E não demorou para que minha ex-patroa soubesse. Ela me encontrou num café do centro da cidade. Sua expressão ao me ver foi uma mistura de surpresa e desprezo. Mas o que mais me marcou foi o rastro de medo escondido sob sua arrogância. Sem saber da minha posição, acreditava que minha volta era uma tentativa de me vingar. E de certa forma, ela estava certa. Jogo de poder. Parte 6. A empresa que um dia foi um império, agora, era apenas um prédio desgastado pelo tempo. Caminhei pelo saguão, sentindo os olhares curiosos dos funcionários. Sabiam quem eu era, sabiam o que estava prestes a acontecer. O silêncio nos corredores parecia prenunciar o desfecho inevitável. Ao entrar na sala de reuniões, o vi. Sentado à cabeceira, ele tentava manter a postura confiante, mas seus olhos traíam a verdade. Surpresa, desconforto, medo. Não esperava me ver ali, muito menos no controle da situação. Seu terno impecável não escondia o peso dos últimos anos, nem as marcas do declínio que ele tanto tentava disfarçar. A tensão na sala era palpável. Os diretores trocavam olhares nervosos, esperando para ver como aquele embate se desenrolaria. Enquanto discutíamos os termos do contrato, ele tentava recuperar terreno. Usava palavras ensaiadas, tentava transparecer segurança, mas eu via através de cada movimento. Sabia que ele precisava desse acordo mais do que qualquer coisa, mas o que ele não sabia era que cada cláusula foi pensada para garantir que, ao final, ele não teria mais nada. Cada linha, cada condição, cada detalhe trabalhava contra ele, selando seu destino sem que sequer percebesse. Ele ainda não entendia, mas logo entenderia. O jogo estava apenas começando. Jogo de poder, parte 7. Não demorou para que ele percebesse que sua melhor cartada era tentar me reconquistar. Nos dias que se seguiram, sua postura mudou. As reuniões passaram a ser pontuadas por gentileza exagerada, olhares prolongados, elogios sutis. Ele me esperava na saída, sugeria jantares, insinuava saudade. A estratégia era clara, me fazer acreditar que ainda havia algo entre nós. No início, foi sutil. Um comentário casual sobre os velhos tempos, um sorriso nostálgico nos momentos certos. Mas, conforme eu não o afastava, ele se tornou mais ousado. Seus convites passaram de simples cafés para jantares elaborados. Suas palavras carregavam promessas não ditas, como se um simples toque no passado pudesse apagar os anos de desprezo e traição. Eu sabia que era um jogo. Sabia que para ele tudo se resumia a manipulação e vantagem. Mas desta vez, eu estava à frente. Permiti que acreditasse que seu plano estava funcionando. Aceitei convites,
Retribuí sorrisos, deixei que ele se iludisse com a possibilidade de uma reconciliação. Eu precisava que ele se sentisse seguro, que acreditasse que ainda tinha poder sobre mim. Nos corredores da empresa, os olhares se voltavam para nós. Havia murmúrios, especulações. Ele gostava disso. Gostava da ideia de que poderia recuperar o controle, de que todos estavam assistindo à sua suposta vitória. Mas o que ele não sabia era que, enquanto tentava me enrolar, era ele quem se enrolava na própria armadilha. Cada movimento dele era calculado, mas eu já tinha antecipado todas as suas jogadas. E no fim, era eu quem conduzia cada passo desse jogo. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de poder, parte 8. Os dias seguintes foram um jogo calculado. Eu me permitia ser envolvida por sua falsa ternura, por sua tentativa desesperada de reacender algo que nunca foi real para ele. Suas investidas se tornavam mais frequentes, e eu respondia de forma controlada, criando a ilusão de que ele estava conseguindo me conquistar novamente. Por trás dos sorrisos e das palavras doces, meu plano estava em andamento. Eu estudava suas fraquezas, analisava suas reações e esperava o momento certo para apertar o nó ao redor de seu pescoço. Ele não fazia ideia de que a própria confiança exagerada era sua maior vulnerabilidade. Sua necessidade de controle o cegava para o que estava por vir. Aceitei alguns de seus convites para jantar, sempre mantendo o tom nostálgico no ar. Deixava escapar sorrisos discretos, fingia indecisão, como se ainda houvesse resquícios do passado em meu coração. Ele via o que queria ver, interpretava cada gesto como um sinal de rendição. Mas, na verdade, eu apenas tecia minha armadilha, fio por fio. Nos corredores da empresa, o burburinho crescia. Funcionários cochichavam, olhares se cruzavam, especulações surgiam. Ele se alimentava disso. Quanto mais acreditava que estava retomando o controle, mais se tornava vulnerável. Cada encontro, cada momento planejado, era um passo a mais em direção ao desfecho que eu tanto aguardava. O jogo estava se desenrolando conforme meu plano, e a queda dele seria inevitável. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de poder, parte 9. Ele começou a agir com mais ousadia. Sentindo-se seguro, tomou decisões arriscadas, investiu mais do que podia e confiou que, ao final, eu estaria ao seu lado para garantir sua estabilidade. Mas, ao contrário do que imaginava, eu apenas observava de longe, permitindo que sua imprudência o levasse a um beco sem saída. Suas dívidas aumentavam, seus aliados questionavam suas decisões e os fornecedores pressionavam por pagamentos. A empresa, que já se encontrava fragilizada, não suportaria muito mais tempo. Ele continuava jogando alto, acreditando que teria uma carta na manga. Mal sabia ele que essa carta já estava em minhas mãos. Em um dos jantares que fomos juntos, ele revelou sua intenção de propor uma fusão. Acreditava que, juntos, poderíamos reviver o império que sua família perdeu. Falava com uma confiança ensaiada, como se estivesse me presenteando com uma oportunidade única. Eu apenas escutava, fingindo consideração, quando na verdade cada palavra dele era mais um passo para sua própria ruína. O tempo estava se esgotando para ele. O cerco se fechava e o dia do golpe final estava cada vez mais próximo. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de poder. Parte 10. O dia finalmente chegou. A empresa estava à beira do colapso e ele não tinha mais cartas na manga. Quando entrou na minha sala, vi nos olhos dele um desespero contido. Tentava manter a postura confiante, mas suas palavras saíam apressadas e trêmulas. Falava sobre o contrato, sobre como nossa parceria poderia salvar a empresa, como juntos poderíamos reerguer o império que sua família construiu. Eu o escutei em silêncio, analisando cada gesto. Ele ainda acreditava ter controle, achava que estava conduzindo a negociação. Mas, na verdade, cada passo que dava o levava para dentro da armadilha que eu havia montado há anos. Fingi relutância, como se estivesse indecisa, permitindo que ele insistisse, que tentasse me convencer. E então, quando percebi que ele estava pronto para qualquer acordo, fiz minha jogada. Ofereci comprar a empresa, garantindo que ele continuaria como presidente da empresa. Era um golpe perfeito. Ele acreditava que, ao final, ainda teria algum poder. Sua expressão se iluminou, aliviado por pensar que tinha me manipulado. Com um aperto de mão e um sorriso vitorioso, assinou os papéis sem hesitação. Mal sabia ele que, naquele momento, entregava seu destino nas minhas mãos. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de poder. Parte 11. No dia seguinte, convoquei uma reunião com todos os funcionários. A sala de conferências estava cheia e a tensão era palpável. Eles sabiam que mudanças estavam por vir, mas não imaginavam a extensão delas. Quando entrei, vi olhares curiosos e apreensivos voltados para mim.
Ao meu lado, ele mantinha a falsa confiança, achando que ainda tinha controle. Comecei explicando que a empresa passaria por uma reestruturação. A notícia percorreu a sala como um choque. Alguns se entreolharam, outros mantiveram o olhar fixo em mim. Foi então que soltei a bomba. A gestão mudaria, e ele não estaria mais no comando. O silêncio foi imediato. Ele piscou confuso e soltou um riso nervoso, esperando que fosse brincadeira. Mas eu continuei. Retirei um contrato da pasta. Este documento prova que mudanças já estavam em andamento, disse eu. Seus olhos se estreitaram ao reconhecer sua assinatura. Expliquei, cláusula por cláusula, como ele havia assinado sua própria ruína. Tentou interromper, mas ergui a mão, silenciando-o. Seu rosto empalideceu. Tentou argumentar, mas falhou. Engoliu em seco, incapaz de esconder o desespero. Os funcionários assistiram, alguns contendo sorrisos discretos. Sua arrogância desmoronava. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto da verdadeira impotência. E essa era apenas a primeira queda. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de Poder, parte 12. A notícia da aquisição não demorou a chegar aos ouvidos de sua mãe. A mulher que um dia me desprezou apareceu na empresa sem ser anunciada, invadindo minha sala com fúria nos olhos. Você acha que pode roubar o que é nosso? Disse ela com a voz que carregava uma mistura de incredulidade e desespero. Cruzei as pernas com calma, observando-a com uma serenidade calculada. O passado me ensinou a não temer aquela mulher. Agora, ela não passava de uma sombra da matriarca orgulhosa que um dia me humilhou. Não roubei nada. Apenas comprei aquilo que estava à venda. Respondi, cada palavra cortante como lâmina. Ela tentou argumentar. Exigiu que eu devolvesse a empresa, ameaçou me processar. Mas sabia que nada disso funcionaria. Tudo que um dia pertenceu à sua família agora era meu, legalmente e irrevogavelmente. Quando percebeu que não havia saída, sua postura mudou. O orgulho foi esmagado pela necessidade. Por favor, não faça isso. Nós podemos encontrar uma solução. Sua voz, agora um sussurro suplicante, foi a melodia da minha vitória. Mas eu não tinha misericórdia para oferecer. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de Poder, parte 13. Os próximos dias foram um pesadelo para eles. Com a empresa oficialmente em minhas mãos, os bancos não perderam tempo em cobrar as dívidas acumuladas. Contas bloqueadas, investimentos evaporando e credores batendo à porta. Sem alternativas, foram forçados a vender os bens restantes. A mansão onde passei anos sendo humilhada foi a primeira a ser leiloada. Vi o anúncio da venda e não pude evitar um sorriso. O lar onde me menosprezaram agora pertencia a um estranho, alguém que nunca conheceria as histórias que aquelas paredes guardavam. A sociedade que antes os venerava agora os ignorava. Os mesmos aliados que compartilhavam brindes e festas luxuosas desapareceram sem olhar para trás. Os convites sumiram. Os cumprimentos se transformaram em olhares de desprezo ou indiferença. Sem dinheiro, sem influência e sem poder, tornaram-se irrelevantes. Ele, acostumado ao luxo e ao prestígio, tentou desesperadamente recuperar o respeito que um dia teve. Mas investidores não atendiam suas ligações. Amigos fingiam não conhecê-lo. A humilhação crescia a cada porta fechada. Sua mãe, antes tão arrogante, agora se agarrava a falsas aparências. Circulava pelos lugares com roupas antigas, tentando esconder os sinais da decadência. Mas era inútil. Todos sabiam. O império deles desmoronava diante dos olhos de quem um dia os invejou. Do meu escritório, assisti de longe enquanto a destruição que tanto temiam finalmente os alcançava. Cada perda, cada fracasso, era um lembrete do que um dia me fizeram passar. E agora, sentiam na pele o gosto amargo da queda. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de Poder, parte 14. Ele tentou se reerguer, mas as dívidas eram impagáveis. O dinheiro que restava mal cobria as necessidades básicas. Para sobreviver, foi obrigado a aceitar trabalhos muito abaixo do que um dia imaginou. Antes, fazia exigências e ditava condições. Agora, apenas implorava por uma oportunidade. Sua arrogância se dissolveu diante da necessidade. O homem que costumava ser temido agora era apenas um nome sem valor. A cada tentativa de voltar ao topo, encontrava portas fechadas. Investidores recusavam reuniões. Antigos aliados o ignoravam. Os sussurros de desprezo ecoavam pelos corredores. Os olhares carregados de julgamento diziam o que ninguém precisava verbalizar. Ele não era mais ninguém. Enquanto isso, sua mãe caiu em um isolamento amargo. O círculo social que antes a bajulava desapareceu. A mulher que um dia ditava regras e influenciava decisões agora mal conseguia ser notada. Tentou manter as aparências, insistiu em frequentar eventos, mas os olhares eram outros.
Onde antes havia respeito, restava apenas indiferença. Eu poderia ter parado ali. Poderia ter deixado que o tempo finalizasse seu castigo. O destino já estava cobrando sua dívida, e o que restava deles era apenas um reflexo do que um dia foram. Mas não. Havia algo mais que ele precisava saber, algo que mudaria tudo. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de Poder, parte 15. Quando ele acreditava que nada mais poderia surpreendê-lo, pedi para encontrá-lo. Ele aceitou, talvez esperando alguma última negociação, um resquício de piedade. Talvez acreditasse que, no fundo, ainda restava algo dele em mim. Mas o que eu tinha para revelar não era uma oferta. Encarei-o com firmeza antes de pronunciar as palavras que mudariam tudo. Você tem um filho! O impacto foi imediato. Ele piscou, confuso, como se sua mente se recusasse a processar. Seus lábios se abriram, buscando uma resposta, uma negação, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio pairou entre nós, pesado e sufocante. Então continuei. Um filho que cresceu sem precisar de você. Um herdeiro do império que eu construí, não do que você destruiu. Vi seu rosto perder a cor, os olhos se arregalando com o peso da revelação. Seu corpo cambaleou levemente para trás, como se tivesse levado um golpe invisível. Qualquer esperança que ele ainda nutria desmoronou ali, diante da verdade que nunca imaginou enfrentar. O arrependimento se estampou em seu olhar. Vi a dor, a perda, a culpa se formando em cada traço de sua expressão. Ele engoliu em seco, tentando processar. Eu nunca soube. Sua voz saiu num sussurro quebrado, quase inaudível. Olhei para ele sem qualquer traço de compaixão. E nunca precisou saber. Curta e comente para a próxima parte. Jogo de Poder. Parte 16. Eu o deixei ali, paralisado, perdido na imensidão do próprio fracasso. O homem que um dia me tratou como nada, agora não passava de uma sombra do que já foi. Mas para mim, aquela cena não era apenas uma vingança concluída. Era um renascimento. Saí do café sem olhar para trás. O vento quente tocou meu rosto quando atravessei a porta, como se o próprio destino estivesse me libertando das correntes do passado. Meu motorista já me esperava. Entrei no carro e respirei fundo. Meu coração batia acelerado, mas não era por medo ou dúvida. Era a certeza de que eu tinha vencido. Os dias seguintes foram intensos. Minha partida do Brasil foi marcada por reuniões, despedidas rápidas e um último olhar para a cidade onde um dia fui reduzida a nada. Mas agora eu partia diferente, não como uma fugitiva, mas como alguém que conquistou o topo com as próprias mãos. No avião, enquanto observava as luzes da cidade ficando para trás, um pensamento persistente me acompanhava. Durante anos, me reconstruí, me reergui, me tornei inatingível. Mas naquele momento percebi algo novo. Não era o fim da história. Porque o verdadeiro poder não está apenas em destruir aqueles que nos fizeram mal. O verdadeiro poder está em seguir adiante, sabendo que eles viverão cada dia com a lembrança do que perderam. Curta e comente para a próxima parte.